E aí, galerinha? Hoje vamos falar de reações químicas em que ocorrem transferência de elétrons. Então, bora pro vídeo. Quando ocorre uma transferência de elétrons entre átomos, ocorre mudança no seu número de oxidação. O que é o número de oxidação? É a carga elétrica atribuída a uma espécie devido ganho ou perda de elétrons. Então, se um átomo perdeu um elétron, ele vai ficar com a carga positiva. Portanto, seu número de oxidação será mais um. Se ele recebeu um elétron, ele vai ficar com carga negativa. Então, seu número de oxidação será menos um. E estas informações podem nos ser úteis para fazermos balanceamento de equações químicas. Aquilo que nós estudamos lá no primeiro ano. Uma reação em que ocorre transferência de elétrons, automaticamente vai acontecer oxidação e redução. Tomemos o exemplo da reação entre o ferro e o íon cobre que está presente nessa solução. Essa coloração azulzinha é devido à presença do cobre 2 em meio aquoso. O ferro ele tem maior tendência de perder elétrons do que o cobre. Como consequência disso, o ferro vai perder elétrons para o cobre. Sendo assim, o ferro passará a ter carga 2+. E o cobre, ao receber esses 2 elétrons, passará a ter carga 0. E o resultado será esse. O cobre que estava presente em solução vai se depositar como um sólido na superfície do prego, por isso vai haver essa mudança de cor. E o ferro que antes estava depositado aqui no prego passará para o meio aquoso, o que vai tornar a solução num tom amarelado. Como o ferro aumentou a sua carga elétrica, dizemos que ele sofreu oxidação. Já o cobre diminuiu a sua carga elétrica, então dizemos que ele sofreu uma redução. O processo é chamado de processo redox, oxidação, redução. Neste caso, dizemos que o ferro provocou a redução do cobre. Portanto, o ferro é o agente redutor. Já o cobre provocou a oxidação do ferro. Então, dizemos que o cobre é o agente oxidante. Portanto, o agente redutor, ele se oxida. Enquanto que o agente oxidante, ele se reduz. Processos redox são muito comuns no nosso dia a dia. A formação da ferrugem, na geração de eletricidade nas pilhas, na respiração celular, na fotossíntese. Todos são processos químicos em que ocorrem transferência de elétrons. O número de oxidação dos elementos tem a ver com sua estabilidade. Dessa forma, é possível se tabelar o número de oxidação de alguns dos elementos químicos. Por exemplo, sódio e potássio são metais alcalinos, pertencem ao grupo 1 da tabela periódica. Os metais alcalinos têm número de oxidação mais 1.
Já o magnésio, o cálcio, todos são metais alcalino-terrosos. Os metais alcalinos terrosos têm número de oxidação mais 2. O alumínio vai ter sempre número de oxidação mais 3. O hidrogênio vai ter número de oxidação mais 1, na maioria dos casos. A exceção são os hidretos, aqueles casos em que o hidrogênio vai ser um ânion, como por exemplo, hidreto de sódio. O hidrogênio aqui é um ânion. Nesses casos, que o hidrogênio é um ânion, ele é chamado de hidreto e vai ter número de oxidação menos 1, somente nos hidretos. Nos demais casos, o número de oxidação do hidrogênio será mais 1. O ferro tem 2 números de oxidação, mais 2 ou mais 3. A prata, sempre mais 1. Isso quando estamos falando de íons. O zinco sempre será mais 2. Todos os halogênios, quando forem ânions monoatômicos, terão carga menos 1 e o oxigênio terá carga menos 2. Quando estamos trabalhando com moléculas covalentes, para determinar o número de oxidação, nós temos que levar em consideração a eletronegatividade. A eletronegatividade consiste na força com que os átomos atraem os elétrons da ligação covalente. Nas substâncias simples, como é o caso da molécula de hidrogênio, os dois átomos são iguais, ou seja, eles vão atrair os elétrons da ligação com a mesma força. Por conta disso, nas substâncias simples, o número de oxidação atribuído a cada elemento será zero, pois a eletronegatividade é a mesma. A força com que os átomos atraem os elétrons da ligação é a mesma. Então, guardem essa informação. Substância simples, o número de oxidação dos átomos é zero. Já quando os átomos são diferentes, vai haver uma diferença de eletronegatividade. O átomo mais eletronegativo vai atrair os elétrons da ligação com mais força. Então, ele terá uma carga parcial negativa. Como resultado, o número de oxidação será diferente. Nós já vimos na tabela anterior que o hidrogênio tem número de oxidação mais 1 e flúor número de oxidação menos 1. Somando os dois, vai dar zero, por isso que a molécula é neutra. Aqui no CO2 a mesma coisa, o oxigênio tem carga menos 2, como a molécula é neutra, o carbono tem que ter carga mais 4. O oxigênio tem carga menos 2, o hidrogênio tem carga mais 1, então a água é neutra, é uma molécula neutra. Nesse caso aqui do carbonato, o carbonato é um ânion de carga menos 2. Como descobrir que o carbono tem número de oxidação mais 4? Então fazemos uma continha. Vamos chamar o número de oxidação do carbono de X. E o oxigênio, nós sabemos que tem número de oxidação menos 2, da tabela anterior. Como temos 3 oxigênios, vai ficar 3 vezes menos 2. Somando tudo isso, tem que dar a carga do ânion, que é menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. O 6 está negativo, passa positivo. Menos 2 mais 6 vai dar mais 4. Então, esse é o número de oxidação do carbono. As reações em que ocorre mudança no número de oxidação é porque ocorreram transferências de elétrons. Por exemplo, aqui nessa molécula, nós temos um carbono com carga menos 3,
Cada hidrogênio tem carga mais 1, então esse carbono tem que ter carga menos 3. Por outro lado, esse carbono tem carga menos 1. E o oxigênio, como é uma molécula simples, tem apenas um tipo de átomo, o oxigênio nela vai ter número de oxidação 0. Aqui no ácido acético temos um carbono com número de oxidação menos 3, ou seja, sem alteração, mas esse outro carbono ele passou de menos 1 para mais 3, ou seja, o número de oxidação aumentou. Se o número de oxidação aumentou, significa que esse carbono perdeu elétrons. Quantos elétrons foram perdidos? 4 elétrons. Saiu de menos 1 e aumentou para mais 3. Aumentou em 4 unidades. E o oxigênio, ele saiu de 0. Foram 2 oxigênios que saíram de 0 e foram para menos 2. Então, cada oxigênio teve seu número de oxidação diminuído em 2 unidades. Então, ele sofreu redução. Ora, os 4 elétrons perdidos pelo carbono foram recebidos por esses oxigênios. Cada um deles recebeu 2 elétrons. Então, nos processos redox, o número de elétrons perdidos na oxidação tem que ser igual ao número de elétrons recebidos na redução. Então, como fazemos para determinar o número de oxidação de cada espécie nas moléculas? Nós utilizamos as informações a partir dos átomos mais conhecidos, cujos números de oxidação são tabelados, como é o caso do potássio e do sódio, que são metais alcalinos, número de oxidação mais 1, os halogênios, que têm número de oxidação menos 1, os metais alcalinos terrosos têm número de oxidação mais 2, e o oxigênio. Outra regra importante é que nas substâncias simples e nas substâncias monoatômicas, o número de oxidação sempre será 0. E o oxigênio? O oxigênio comum tem número de oxidação menos 2, mais 2, e nos peróxidos, que é essa moléculazinha aqui, em que nós temos oxigênio ligado a oxigênio, o número de oxidação será menos 1. Lembrando que, nas moléculas neutras, a soma do número de oxidação sempre vai ser 0. 1 mais 1, 2, com menos 2, 0. Mesma coisa aqui. Já aqui nós temos um peróxido, o peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada. Conforme nós acabamos de ver, nos peróxidos, o número de oxidação do oxigênio é menos 1. Vamos ver um exemplo. Vamos determinar o número de oxidação dos átomos nas substâncias a seguir. Na letra A, nós temos que o hidrogênio tem número de oxidação mais 1, o oxigênio tem número de oxidação menos 2, mas qual vai ser o número de oxidação do carbono? Como fazemos para descobrir? A gente faz uma continha. A gente tem 4 hidrogênios, cada um deles tem número de oxidação mais 1, então 4 vezes mais 1. Mais, a gente tem um oxigênio, que tem número de oxidação menos 2, e o carbono nós não sabemos. Então vamos chamar de X. A soma de tudo isso tem que dar 0, pois a molécula é neutra. Então qual será o valor de X? 4 vezes 1, 4, mais com menos, menos. 4 menos 2, 2. Portanto, o valor de X será menos 2. O número de oxidação do carbono é menos 2. Utilizando o mesmo raciocínio, podemos descobrir o número de oxidação do carbono aqui no formaldeído. O oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1. Fazendo uma continha semelhante, descobrimos que o número de oxidação do carbono, nesse caso, é 0. O carbono é um elemento cujo número de oxidação é muito variável nos compostos. E aqui no ácido fórmico? O hidrogênio é mais 1, nós temos 2 hidrogênios, 2 vezes mais 1. O oxigênio é menos 2 e temos 2 oxigênios.
E o carbono nós não sabemos. A soma de tudo isso tem que dar zero, pois a molécula é neutra. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 menos 4, menos 2. Portanto, o valor de x será mais 2. E como podemos utilizar essas informações para balancear uma equação química? O valor do número de oxidação, ele pode nos ajudar a balancear algumas equações que seriam muito complicadas de serem balanceadas pelo método das tentativas. Então, como que funciona este método? Primeiramente, determinamos o número de oxidação de todas as espécies envolvidas na reação. Então, vamos cumprir logo este passo. O potássio é um metal alcalino, então tem número de oxidação mais 1. O manganês tem número de oxidação variável, então vamos chamar de X. E o oxigênio tem número de oxidação menos 2. Qual será o valor do número de oxidação do manganês nesse caso? Vamos ter mais 1, mais X. O oxigênio é menos 2, só que nós temos 4 oxigênios. Então, vamos ter 4 vezes menos 2. A soma de tudo isso tem que dar 0. Então, vai ficar 1 mais x mais 4 vezes menos 2, menos 8. 1 menos 8, menos 7 igual a 0. Logo, x vai ser igual a mais 7. Então, x aqui vai ser igual a 7. Aqui o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, o enxofre nós não sabemos, vamos chamar de y. Então vai ficar 2 vezes 1, mais y, mais 4 vezes menos 2. Então vai dar 2 vezes 1, 2. 4 vezes menos 2, menos 8. 2 menos 8 vai dar menos 6 igual a 0. Logo, o valor de y vai ser igual a 6. O hidrogênio é mais 1. O oxigênio aqui é um peróxido, então menos 1. O potássio é mais 1. O enxofre no sulfato acabamos de calcular, é mais 6. O oxigênio é menos 2. O hidrogênio na água é mais 1. O oxigênio é menos 2. Aqui no O2 temos uma molécula simples, portanto, o número de oxidação vai ser 0. O manganês tem número de oxidação variável, então não sabemos. O enxofre nos sulfatos é mais 6, nós já calculamos. E o oxigênio menos 2. Portanto, qual será o número de oxidação do manganês? X mais 6 mais 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2 é menos 8. 6 menos 8, menos 2. Portanto, x vai ser igual a mais 2. Esse vai ser o número de oxidação do manganês. Quem variou o seu número de oxidação? O manganês saiu de mais 7 e foi para mais 2. Então, seu número de oxidação reduziu. Ou seja, o manganês sofreu redução. Ele ganhou 5 elétrons. Ele variou de 7 para 5.
reduziu em 5 unidades, ou seja, recebeu 5 elétrons. Quem mais variou? Esse oxigênio aqui, que saiu de -1 e foi para 0. Portanto, ele aumentou. Ele sofreu oxidação. Variou em 1 unidade. Porém, como a atomicidade é 2, vamos multiplicar isso aqui por 2. Então, tivemos um delta de redução de 5 para o manganês e de 2 para o oxigênio. Agora que nós já determinamos o delta de oxidação e o delta de redução, nós precisamos igualar o número de elétrons perdidos ou cedidos com o número de elétrons recebidos. Como que nós fazemos isso? Nós pegamos o delta de redução e colocamos como coeficiente da espécie que sofreu oxidação. Então, o 5 vem para cá. E esse delta de oxidação passa a ser o coeficiente da espécie que sofreu redução. Então, esse 2 vem para cá. E os demais coeficientes da equação, nós ajustamos pelo método das tentativas. Portanto, se nós temos 2 potássios aqui nos reagentes, nós temos que ter 2 potássios aqui nos produtos. Está balanceado. Se nós temos 2 manganês aqui nos reagentes, nós temos que ter 2 manganês aqui também nos produtos. Quantos enxofres nós temos nos produtos? Temos um enxofre aqui e mais 2 enxofres aqui no sulfato de manganês. Então, vai dar um total de 3 enxofres. E aqui nos reagentes, nós temos só um. Então, temos que colocar um 3 aqui no coeficiente para poder balancear o enxofre. Com isso, nós ficamos com quantos hidrogênios nos reagentes? 3 vezes 2 hidrogênios aqui no ácido sulfúrico e temos mais 10 hidrogênios aqui na água oxigenada. Então, 10 mais 6, 16 hidrogênios. E aqui nos produtos, nós temos quantos? Temos somente 2 aqui. Para ficar 16, temos que colocar 8. E agora falta balancear o oxigênio. Nós temos 8 oxigênios aqui no permanganato de potássio. Temos mais 12 oxigênios aqui, 3 vezes 4. Então, vai dar um total de 20. 12 mais 8. E aqui no peróxido de hidrogênio, nós temos mais 10. 5 vezes 2. Logo, vai dar um total de 30 átomos de oxigênio. Aqui nos produtos, nós temos 4 oxigênios aqui, mais 8 oxigênios aqui, vai dar um total de 12 oxigênios. E aqui no sulfato de manganês, nós temos mais 8 oxigênios. 2 vezes 4. 12 mais 8 vai dar um total de 20. Para 30 dos reagentes, faltam 10. Então, para balancear, nós colocamos 5 aqui antes desse oxigênio. 5 vezes 2, 10. Pronto, a equação está balanceada. Todos os átomos estão balanceados. Vamos conferir. Nós temos 2 átomos de potássio nos reagentes e temos 2 átomos de potássio nos produtos. Temos 2 átomos de manganês no reagente, temos 2 átomos de manganês nos produtos. Quantos oxigênios? 2 vezes 4, 8, mais 3 vezes 4, 12, 12 mais 8, 20. E 5 vezes 2, 10. 20 mais 10, temos um total de 30 átomos de oxigênio aqui nos reagentes. Então, nós temos que ter um total de 30 átomos de oxigênios aqui também nos produtos. Temos 4 aqui no sulfato de potássio, mais
8 aqui na molécula de água, vai fazer um total de 12. Temos 10 átomos aqui na molécula de oxigênio, então um total de 22 até aqui. E temos 2 vezes 4, 8 átomos de oxigênio aqui no sulfato de manganês. Então 22 mais 8, 30 átomos de oxigênio. Então o oxigênio também está balanceado. Hidrogênios, temos 3 vezes 2, 6, mais 5 vezes 2, 10. Um total de 16 hidrogênios. E aqui nos produtos temos 8 vezes 2, que vai dar um total de 16 hidrogênios também. Portanto, o hidrogênio também está balanceado. Enxofre, temos 3 átomos de enxofre. E aqui nos produtos nós temos um enxofre aqui no sulfato de potássio e mais 2 enxofres aqui no sulfato de manganês. Logo, 3 enxofres também. Portanto, todos os átomos estão balanceados nesta equação química. Este passo a passo é o método redox. Então é isso aí, meu povo. Continue estudando, enviem suas dúvidas, respondam à atividade que será postada. Valeu, falou, estamos juntos e até a próxima. Tchau!